Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ian Colasso. Vamos realizar as correções da prova de ética do 38º exame da ordem, né? Uma prova que eu considero que no geral foi bem justa, cobrando muito a atualização legislativa. Foram várias questões, praticamente metade da prova sobre a atualização legislativa, especialmente a lei 14.365, que a gente sempre tem muitas apostas, né, porque foi uma atualização de 2022 que modificou inúmeros artigos ali do Estatuto de Ética, né? Então, a prova ela foi, dentro da sua perspectiva, conforme a gente esperou, né? Alguns assuntos muito cobrados, muito reticentes, que a gente sempre destaca no aulão de véspera, como publicidade profissional, foram novamente abordados. A surpresa ficou ali para duas questões sobre inscrições, mas a gente sabe que a matéria de inscrições é uma matéria um pouco mais fácil, então os alunos até gostaram aí dessa parte aí, dessas questões que foram abordadas de inscrição. Acho que existiram algumas questões mais difíceis. Algumas mais difíceis foram, sobretudo, das atualizações legislativas. Eles realmente cobraram, em matéria de honorários, a questão do bloqueio e tudo. Era um detalhe ali da Lei 14.365, mas a prova, no geral, estava bem justa. E é super importante para o ensino, né, a revisão dos pontos que mais caem na prova, e essa correção nos repassa um feedback bem positivo a partir de tudo aí que a gente tem abordado. Certo? Vamos iniciar aí a correção da prova do 38º exame, né? Prova de ética é muito importante, são 8 questões, início da prova psicologicamente exige muita preparação, muita confiança do aluno, então isso daí com muitas expectativas aí para quem vai fazer o 39º exame da ordem, beleza? Vamos lá. Primeira questão foi uma questão sobre inscrições, né? Como eu já mencionei para vocês, questão bem interessante aí sobre inscrições. Diz lá, o advogado Alex encontra-se licenciado junto ao AB. Assinale a opção que corretamente apresenta uma causa para o licenciamento. Ou seja, uma questão bem simples. Queria saber que vocês diferenciassem, por exemplo, as causas de cancelamento e de licenciamento, que são condições da inscrição. Eu sempre falo e destaco com vocês. Licenciamento e cancelamento são as condições supervenientes à inscrição no AB. Diferente de suspensão e exclusão. Estes são sanções, né, decorrentes do cometimento de infrações éticas disciplinares. Claro que uma das hipóteses de cancelamento vai ser exclusão, mas nem todas as hipóteses de cancelamento indicam o cumprimento de uma sanção como a sanção máxima de exclusão. Então, voltando aqui para a questão, perguntava qual era a causa de licenciamento do advogado aí, Alex, tá? O item A dizia, o requerimento de licenciamento independe de motivação formulado por Alex, né? Aí ele diz o requerimento do licenciamento independentemente de motivação. O item está incorreto porque para o licenciamento, que eu tenho o congelamento da inscrição, né? Ou seja, eu posso recuperar aquele mesmo número de inscrição posteriormente, procedimento bem mais simples, exige-se o requerimento motivado. Diferente do cancelamento, que basta um mero requerimento. Então, esse item seria correto se fosse cancelamento, mas licenciamento não. Até porque muita gente poderia deixar de passar um tempo stand-by da OAB só para não pagar a anuidade. Então, há essa preocupação ali do legislador. A matéria relativa às hipóteses de licenciamento estão previstas no artigo 12 do Estatuto, enquanto as de cancelamento estão previstas no artigo 11 do Estatuto da OAB. Item B diz, o fato de Alex passar a sofrer de doença física incurável. Lembra, primeiro, doença física não gera, né, a perda da capacidade, então não seria perda nem dos requisitos. E se fosse considerada ainda incurável, quando a gente vê o enquadramento da doença mental incurável, a gente poderia pensar numa hipótese de cancelamento. Mas o caso de doença física incurável não gera nem a perda da capacidade específica para perder um dos requisitos para inscrição, nem muito menos é uma hipótese de licenciamento. Show? Item C. O exercício por Alex de forma definitiva de atividade incompatível com a advocacia. Essa é uma hipótese de cancelamento. Lembra lá o paralelo? Atividade incompatível em caráter temporário é licenciamento, né? Vou passar a exercer um cargo eletivo, assumir uma função incompatível, mas em caráter temporário, precário, um cargo comissionado, um estagiário de pós-graduação no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, hipótese de licenciamento. Mas quando é de forma definitiva, cancela a OAB.
né? Passou no concurso público de juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo? Hipótese de cancelamento, beleza? Já o item D, que é efetivamente o item correto, e a gente muito menciona aí nas nossas aulas, o fato de Alex passar a sofrer de doença mental curável. A doença mental curável se enquadra de forma expressa lá no artigo 12, inciso 3 do Estatuto da OAB, como hipótese de licenciamento. Então o item D estava claro ali, para quem gostou muito da questão, uma questão muito boa, muito justa, né? E vamos para a segunda questão, uma questão que foi uma aposta minha do meu aulão de véspera, porque eu disse que se fosse cair processo disciplinar, já estava com um tempinho que não caía o Instituto da Suspensão Preventiva. E lá no processo disciplinar a gente sempre destaca a diferença, porque há uma pegadinha muito grande entre a suspensão preventiva e o processo disciplinar comum. Porque o processo disciplinar comum é o conselho seccional do local da infração que é responsável por conduzir o processo disciplinar e aplicar a punição disciplinar. Contudo, na suspensão preventiva, é o Tribunal de Ética integrante do conselho seccional do local da inscrição principal. E é sempre essa diferença que a gente muito destaca, né, nas aulas específicas para o exame da ordem na matéria de ética. E observem, pessoal, na questão aí 2, Marcelo, advogado, é acusado de usar atestado médico falso para libertar seu cliente da prisão. O fato alcança grande repercussão, a ponto de um jornal local publicar matéria em que afirma que Marcelo deve ser suspenso preventivamente pela OAB. Então a gente já identifica a matéria, suspensão preventiva teve uma grande repercussão, até que se conclua a apuração disciplinar da conduta. Sobre esse tema, sobre a suspensão preventiva do advogado, assinala a alternativa correta. Item A. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional perante o qual a infração tenha ocorrido suspendê-lo preventivamente. Vocês, meus alunos, não cairiam nessa pegadinha. Isso daí é o processo disciplinar comum e não o Instituto da Suspensão Preventiva. Suspensão preventiva é o TED do local da inscrição principal. Show? Show? Está lá previsto expressamente no parágrafo 3º do artigo 70 do Estatuto da OAB. Item B. A suspensão preventiva pressupõe a demonstração de que o fato tenha gerado repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. É exatamente o principal requisito da suspensão preventiva. Tem que ter gerado repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, como muito provavelmente no caso aí, né, que houve sim uma repercussão quanto ao advogado acusado de usar um atestado médico falso. Então, é de fato a transcrição do que está lá no parágrafo 3º do artigo 70, a hipótese de cabimento da suspensão preventiva. O item B é o item correto, tá? Mas por que o item C e o item D não estão corretos? Vamos lá investigar. É sempre importante a gente fazer esses comentários, porque o conteúdo ele pode se repetir em novas questões para quem vai fazer o 39º exame. Vamos lá. Item C. Antes de aplicada a suspensão preventiva, o acusado deve ser ouvido em sessão especial. Até aqui, tudo certo. Salvo se não for possível notificá-lo para comparecer. Não é essa hipótese. O procedimento de suspensão preventiva é um procedimento super simples. Basta a prévia oitiva em sessão especial para isso. O direito ao contraditório e ampla defesa é feito nesse procedimento bem simples dessa prévia oitiva, mas não existe essa hipótese, salvo se não for possível notificá-lo. Não vai ocorrer a sessão especial, salvo, pessoal, se ele não atender, o advogado que praticou a infração, ele não atender a essa notificação e não comparecer. Não é salvo se não for possível notificá-lo para comparecer. Show? Perfeito? E o item D. Caso aplicada a suspensão preventiva, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 60 dias. Pegadinha de prazo. Sempre falo com vocês, prazo a gente tem que ficar muito atento na OAB, porque eles amam cobrar a questão do prazo. Então, o prazo, na verdade, de suspensão preventiva, para a conclusão do processo disciplinar de suspensão preventiva é de 90 dias e não de 60 dias, conforme ali a previsão do parágrafo 3º do artigo 70. Show? Vamos passar para a terceira questão. Tá? Uma terceira questão que no início a gente achava que era uma questão de sociedade de advogados, porque ela começa falando de sociedade de advogados. Quase toda prova tem uma questão de sociedade de advogados. Mas dessa vez eles resgataram aquela temática muito clichê que eu deixo para as últimas aulas para falar com vocês, para ficar bem fresco na memória. Qual seja publicidade profissional.
né? Os artigos do Código de Ética de Publicidade Profissional certamente são assuntos de predileção do examinador da prova de vocês de ética. Vamos lá, terceira questão. Uma sociedade de advogados decidiu patrocinar a realização de um evento sob o formato de um congresso em certo hotel de lazer do tipo resort, que conta com a área de conferências, com o explícito fim de publicidade de suas atividades profissionais. Considerando a forma de publicidade escolhida, assinale a alternativa correta. E aí, é possível ou não o patrocínio de eventos, né, científicos e culturais no exercício da advocacia? E aí a Sociedade de Advogados resolveu patrocinar esse evento, né? Lembrando que violação às normas de publicidade geram a sanção disciplinar de censura. No caso aí, o item A diz que não é autorizado, independente de quem seja o público convidado para o evento, tendo em vista o local escolhido. Todavia, se o congresso fosse realizado em local diverso do hotel, seria admitido seu patrocínio. Tá? Ele tentou criar requisitos adicionais que não estavam previstos no Código de Ética. O Código de Ética não fala do local sobre o patrocínio de eventos, né? E aí, para tentar levar vocês a erro, mas eu tenho certeza que vocês não caíram nesse erro. O item B diz, é admitido, desde que os participantes sejam apenas integrantes da sociedade de advogados, funcionários ou clientes. Tá? Muita gente ficou na dúvida aí sobre quais as pessoas que poderiam ter acesso a esses eventos, né, e ficaram na dúvida entre o item B e o item C. O item C dizia que é autorizada, sendo admitido da participação de clientes da sociedade e de interessados no meio jurídico. Tá? O item correto era o item C. O Código de Ética, né, isso daí, essa resposta a gente poderia encontrar no artigo 45 do Código de Ética, que falava sobre o patrocínio de eventos científicos e culturais pelo advogado, que é perfeitamente possível com matéria de publicidade, mas o público-alvo tem que ser clientes ou interessados do meio jurídico. Então era exatamente o que estava ali no item C de carteirinha da OAB na mão de vocês, pessoal. O item D era incorreto porque dizia que não é autorizado, independentemente de quem seja o público. Então é possível sim o patrocínio de eventos científicos e culturais, não importa o local, mas importa o público-alvo. Tem que ser cliente ou interessados do meio jurídico. Show? Vamos lá para a quarta questão, uma quarta questão que foi uma aposta minha, porque eu disse para vocês, daqui para frente o examinador pode criar um mundo da quebra, sobre as questões envolvendo quebra da inviolabilidade, tá? Porque a gente teve a inclusão ali, ao parágrafo 6º, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ou seja, muito assunto ali que pode ser abordado em parágrafos. E como eu sempre dou a dica para vocês, ao estudar, sobretudo para a disciplina de ética, mas se aplica para outras disciplinas da OAB, leiam os parágrafos. Dos parágrafos que os examinadores extraem. E nos parágrafos observem os termos finais, salvo que, exceto, desde que. Tenham muita atenção na leitura específica da lei, porque é assim que eles vão montar as questões, claro, com base numa previsão específica legal, para que as questões não sejam passíveis de anulação. Então vamos ver aqui uma questão sobre a medida cautelar judicial que a gente tanto fala ali, né, do procedimento de quebra da inviolabilidade. A medida cautelar de busca e apreensão a ser cumprida no escritório do advogado José foi regularmente deferida por juízo competente. Considerou o magistrado que havia nos autos indícios de autoria e materialidade da prática de crime por José, né, o advogado, juntamente a um cliente seu, de seu nome, Osvaldo, né, o nome do cliente era Osvaldo. Quanto à situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, o José, né, foi objeto da quebra da inviolabilidade, juntamente estava sendo investigado pela prática de eventual crime juntamente ao cliente, provavelmente em coautoria ou participação. Então, o item A diz, é dever do representante da OAB presente ao ato, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de fato, né, uma prerrogativa é que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão o representante da OAB esteja presente para zelar pelo fiel cumprimento das normas do Estatuto, impedir que os documentos referentes a outros processos em face de Osvaldo, que era o cliente, não relacionados ao objeto da investigação que seja cautelar, sejam retirados do escritório. Até aqui estava perfeitamente correto, tá, pessoal? Isso daqui era previsão expressa ali do parágrafo 6º, F,
do artigo 7º do Estatuto da OAB. O artigo 7º é como se fosse o artigo 5º da Constituição Federal para o Estatuto. O que é que considerou incorreto o item? O exceto. Não existe essa exceção. Né? Na verdade, há uma especificidade quanto ao volume e à natureza dos objetos apreendidos, né? Que tenham a necessidade de garantir um certo sigilo e uma maior integridade, mas não são exceções ao dever de zelar para que esses documentos, né, distintos dos objetos da investigação, não sejam objeto da medida judicial cautelar de busca e apreensão. Então, não entra ali na exceção, o item estava incorreto a partir do exceto. Show? Perfeito? Item B. A análise dos documentos apreendidos deve ser feita mediante comunicação prévia, show, ao Conselho Federal da OAB, com antecedência mínima impreterível de 48 dias. Esse item estava todo errado e eu destaco para vocês, prazos na OAB são muito importantes, a gente não pode deixar em vão. Né? Lá dos parágrafos B, G, F, C e D, como a gente pode identificar, estão muito bem definidos. Primeiro, antes de qualquer diligência, sobretudo diligências no curso da cadeia de custódia, quando os documentos apreendidos vão ser examinados, né, vai haver a seleção específica, a submissão a provas específicas, há um direito e prerrogativa de tanto o representante da OAB estar presente acompanhando isso, quanto o próprio investigado, tá? Isso daí já adianta aí o item considerado correto. E o representante da OAB, ele precisa estar presente nesses atos. Para tanto, tem de ser notificado o Conselho Seccional da OAB, porque o representante é vinculado ao Conselho Seccional e não ao Conselho Federal. Com antecedência mínima, essa diligência, de 24 horas, mas esse prazo de 24 horas ele não é impreterível. Havendo urgência, o magistrado, o juiz, de forma fundamentada, pode justificar um prazo inferior. Então não é impreterível de 24 horas, mas a regra é que seja de 24 horas. Show? Item C. Caso seja essencial à sua defesa no processo criminal, é admitido que José efetue colaboração premiada em face de Oswaldo, seu cliente, desde que haja confirmação das imputações por outros meios de prova. Isso daqui caiu no 37º exame, tá? A gente discutiu sobre isso muito. O advogado não pode firmar colaboração premiada contra quem foi ou quem seja cliente. Se ele fizer isso, ele vai responder duplamente, tanto na via criminal pelo crime de violação de segredo, quanto na via disciplinar pela sanção máxima de exclusão. Então, esse item aí, com certeza, vocês teriam afastado. Perfeito? E o item D é direito de José, advogado, né, o advogado objeto da medida cautelar, está presente na ocasião designada para análise do conteúdo dos documentos apreendidos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, observe, sim, de fato, previsão específica aí, tá? Do artigo 7º, parágrafo 6º, F, de que sim, tanto o representante da OAB quanto o profissional investigado tem a prerrogativa de estar presente no momento da análise dos documentos objetos do mandado de busca e apreensão, tá? Então, ipsiliter a cobrança da lei no item D. Show? Vamos lá para a quinta questão. Quinta questão versa, pessoal, sobre qual conteúdo, tá? Conteúdo aí bem interessante que está no Código de Ética. Sempre eu digo para vocês, o Código de Ética hoje ele tem sido o segundo ponto de maior cobrança, né? O segundo ponto de maior cobrança nas provas de ética. Primeiro, estatuto. Vocês têm de ler o estatuto do início até o fim. Depois vocês têm de ler o Código de Ética. O regulamento, é necessário estudo? É super necessário. Se você tiver tempo, leia o regulamento inteiro. Contudo, o regulamento é aquela questão mais difícil, aquela questão que você poderia até ter o direito de não acertar, mas é bom que você acertasse. Mas o Código de Ética e o Estatuto você tem que dominar. Dominar para ter total segurança na sua prova. Então, a quinta questão foi a questão sobre a advocacia pro bono. É muito interessante, a advocacia pro bono está previsto em somente um artigo, o artigo 30 do Código de Ética, com somente 3 parágrafos, parágrafos 1º, 2º e 3º.
e já foi muito objeto de cobrança nas provas, tá? E é um assunto reticente. Então, sendo muito objeto de cobrança, no nosso material a gente coloca lá na forma grudado com publicidade profissional, por causa do grau de importância de advocacia pro bono, né? Com certeza vocês teriam a tranquilidade para resolver essa questão. Vamos lá. O advogado Luiz Santos, regularmente inscrito no OAB, está em início de carreira. Luiz presta serviços jurídicos a determinada instituição social sem fins lucrativos, sem fins econômicos, né? Consistentes em patrocinar seus interesses numa demanda judicial em curso. Sobre a atuação de Luiz, assinale a afirmativa correta. Já foi cobrado, inclusive, outra vez se seria possível fazer advocacia pro bono em favor de pessoas jurídicas. Essa foi uma alteração no Código de Ética, perfeitamente possível, mas as pessoas jurídicas têm que ser instituições sociais sem fins econômicos, obrigatoriamente, exatamente o caso aí do Luiz, tá? O item A. Não poderá ser considerado advocacia pro bono a atuação gratuita de Luiz como advogado das pessoas naturais hipossuficientes econômicas beneficiárias da instituição social. Completamente errado, né? Pessoas naturais hipossuficientes econômicas e beneficiárias da instituição social e a própria instituição podem sim, né, ser assistidas pela advocacia pro bono, previsão expressa a lei dos parágrafos 1º e 2º do artigo 30 do Código de Ética. Item B. É ilícito que Luiz preste gratuitamente tais serviços jurídicos. Até aqui tudo bem. Se, claro, é ilícito se o objetivo é valer-se de sua atuação como um instrumento de publicidade da sua atividade profissional. Então, é lícito pelos objetivos previstos. Mas se o objetivo é publicidade profissional, de fato é ilícito, não pode ser utilizada a advocacia pro bono para isso. Assim como a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos ou eleitorais, pessoal. Então, de fato, ali o item correto era o item B, tá? O item C. A atuação gratuita de Luiz, ainda que não seja eventual na defesa em juízo da mencionada instituição social, pode ser considerada advocacia pro bono. Já caiu uma outra questão, a gente já resolveu em correções anteriores, bem recentes, sobre a advocacia pro bono, e o item correto era o item que dizia que a advocacia pro bono ela é uma advocacia eventual, ela não pode ser um meio de vida do advogado, ela precisa ser eventual. Então o item já estava errado que dizia ainda que não seja eventual. Esse termo aí ele já foi muito cobrado em provas, tá? E o item D. É admitida a prestação por Luiz sobre a forma de advocacia pro bono voluntária de serviços jurídicos para uma instituição social, cobrando preços simbólicos. Não, a advocacia pro bono não pode cobrar nada. Show? Tudo certo? Então o item B é o item correto, B de bola. Vamos lá para a sexta questão. Olha aí o conteúdo da sexta questão. Quando eu digo que eu, enquanto professor de ética, não posso, num cursinho, abrir a minha boca para dizer não vai cair mais direitos das advogadas, prerrogativas das advogadas, eu estaria incorrendo num erro crasso. Por quê? Desde a implementação lá em 2016, direitos e prerrogativas das advogadas vêm em inúmeras provas. A gente tem um mundo de questões. E olha que é só um artigo, o artigo 7º-A, pessoal. E tem um mundo de questões feitas ali desses artigos. O examinador, de fato, ama direitos e prerrogativas das advogadas. Assunto super clichê e que é preciso, né, ter um tempinho para não poder confundir, não escorregar nessa questão clichê. Perfeito? Vamos lá. Maria, advogada, regularmente inscrita na OAB, encontra-se gestante. Então, a gente já sabe, os meus alunos, eu falo muito sobre a condição de gestante, né, especificamente. Em razão da condição, Maria tem direitos específicos previstos no Estatuto da OAB. Então, assinale a opção correta. Letra A. Durante a gravidez, Maria terá direito a uma vaga garantida nas garagens dos fóruns de todos os tribunais. Esse era o item de cara correto, né? Gestante é a única que tem, de fato, direito à vaga garantida nos fóruns ou tribunais, tá? Conforme expressa previsão a lei do inciso 1º do artigo 7º-A do Estatuto da OAB. O item A, então, já é o correto. A de aprovado. Você que vai fazer o 39º exame, você vai ser aprovado, tá? E o item B. Durante a gravidez, ela terá preferência na realização de audiências a serem realizadas no dia, independentemente da comprovação de sua condição, tá? Qual é o ponto errado? Era independentemente da comprovação de sua condição. Ela precisa comprovar o estado gravídeo. Show? Item C. Após dar à luz,
ela terá direito à suspensão dos prazos processuais. De fato, após dar à luz, a advogada, né, assim como a adotante, tem direito à suspensão dos prazos processuais, mas não por 60 dias, como diz aqui a questão, né? É por 30 dias contados a partir do parto. Claro, se for a única patrona da causa e se notificar, comunicar o cliente, né, de forma inequívoca. Tá? O item estava errado, 60 dias. Pessoal, prazo, não vou nem repetir. Né? Item D. Após dar à luz, ela terá preferência na ordem de sustentações orais, mediante comprovação de sua condição. Todas têm preferência. Show? Pelo período de 90 dias contados a partir da data do parto. Mas o período é de 120 dias. Então, prazo, como eu falei para vocês, sempre é muito cobrado em prova. Então, o item correto aí era o item A. Show? Sétima questão, mais uma questão sobre inscrições, ali para deixar vocês aliviados na prova, tá? Questão bem interessante sobre cancelamento. Uma questão sobre licenciamento e outra questão sobre cancelamento. Falava aí o Lucas, estagiário de Direito, descobre que Patrícia, a advogada que o supervisiona, teve sua inscrição na OAB cancelada. Na intenção de auxiliar a Patrícia a restabelecer o exercício da advocacia, o Lucas passou a estudar sobre essa disciplina aí e sobre o cancelamento da inscrição. Tendo o Lucas concluído corretamente o quê? Quais são as hipóteses de cancelamento? Primeiro, item A. Deve ter motivo justificado, caso seja solicitado pelo profissional. Foi o inverso da outra questão, não era exatamente isso? Né? O motivo justificado é o licenciamento e não o cancelamento. Perfeito? Item B. A aplicação da penalidade de exclusão impossibilita um novo pedido de inscrição. Quem é meu aluno sabe que sou professor de constitucional também e eu sempre digo, né, a vedação constitucional, a aplicação de penas perpétuas não é somente aplicado às penalidades criminais, mas a todas as sanções jurídicas existentes na ordem constitucional, seja sanções eleitorais por inelegibilidade, sejam sanções disciplinares. Então não existe essa figura de uma exclusão, impossibilita um novo pedido de inscrição, impossibilita para a pessoa seja advogado para sempre. Sim, existe o Instituto da Reabilitação. Após o prazo de 1 ano do cumprimento da sanção com provas efetivas de bom comportamento, o advogado, uma vez excluído, né, que teve a OAB cancelada, pode pedir nova inscrição. Além do que, o cancelamento ele pode não ser por mera exclusão, por exclusão, ele pode ser outra hipótese de cancelamento. Uma vez que ele cancelar, ele pode pedir uma nova inscrição livremente, claro, com exceção se foi o cancelamento pela exclusão, que aí tem os requisitos, a exigência de reabilitação. Show? Então, não era o item B. O item C. Deve ser promovido o cancelamento de ofício pelo conselho competente, caso decorra do exercício de atividade incompatível com a advocacia. Exatamente. O caso de cancelamento, tá, decorrente do exercício de atividade incompatível de forma definitiva, assim como na hipótese de exclusão, tá, e de falecimento, ele é o caso de cancelamento da inscrição de ofício, conforme expressa previsão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 do Estatuto da OAB. Tá? Então tá lá super enquadrado, é de fato, o item correto é o item C, C de carteirinha da OAB nas mãos de vocês. E o item D, por que ele está incorreto? Será restaurado o número cancelado caso seja feito um novo pedido de inscrição. Cancelamento já era o número da OAB, lembra? Eu não posso pedir a restauração do número, né? Eu tenho que pedir uma nova inscrição. E aí a gente se encaminha para o final da correção da nossa prova, a 8ª questão, tá? Acho que foi a questão mais difícil, porque cobrou um assunto mais específico, alterado, incluído pela Lei 14.365, um assunto que tinha no nosso material, né? Que por sorte eu inclusive enfatizei no aulão de véspera, mas era um assunto muito delicado, muito específico, que envolvia honorários advocatícios. Sempre tem que ter uma questão de honorários, né? Nessa prova não teve sociedade, mas teve honorários. Então eu sempre digo nas provas, honorários ou sociedade, vem uma questão sobre isso daí, né? A resposta ela estava no artigo 24A do Estatuto da OAB, inserido pela Lei 14.365. Vamos ver aí a questão. Tereza Silva, advogada, atuante na área criminal, tem como clientes Luiz, acusado de tráfico ilícito de drogas, então ele falava o crime específico, ou seja, já tem algo importante,
e Roberto, acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional. Após serem proferidas decisões judiciais que determinaram o bloqueio universal dos patrimônios de Luiz e do Roberto, dos clientes, Tereza, a advogada, indaga a respeito dos meios disponíveis para ela obter os valores necessários aos reembolsos de gastos com a defesa e honorários. Então, o Estatuto ele veio garantir as possibilidades para efetivar, né, no plano concreto, a possibilidade do advogado ter o reembolso dos valores de honorários advocatícios, mesmo que os seus clientes tenham valores bloqueados. Né? Uma prerrogativa muito forte ali pela Lei 14.365. Então o item A dizia, garantir-se-á a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Luiz. Lembra lá, o Luiz era o acusado de tráfico de drogas. Para o fim de reembolso de gastos com a defesa, vedado o recebimento de honorários. Tá? Essa especificidade vocês tinham que saber. Que existia o direito, né, da possibilidade de eu ter a liberação de fato de 20% dos bens bloqueados para fins de reembolso de gastos com defesa, inclusive de honorários advocatícios, mas existem exceções para alguns crimes. Na verdade, para o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, que tem previsão constitucional de expropriação de bens, ele não entrava aí na exceção do bloqueio, conforme expressa previsão do legislador. Então, a exceção aí era o tráfico de drogas, tá? O B dizia, garantir-se-á a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Roberto, que era o crime contra o sistema financeiro nacional, para o fim de reembolso dos gastos com a defesa e o recebimento de honorários. De fato, Roberto, crime sistema financeiro nacional, tinha a prerrogativa de liberação de 20% dos bens bloqueados para o pagamento de qualquer gasto com a defesa e de honorários advocatícios. O item correto era o item B. Por que o item A está errado? Porque o Luiz foi condenado por tráfico de drogas. Tráfico de drogas é exceção. Não existe a prerrogativa de liberação de 20% dos valores bloqueados, porque tráfico de drogas eu tenho previsão constitucional de expropriação. Show? O item C e o item D já eram aquelas invenções, tá? Invenções para poderem ver se você sabia ou não o conteúdo. Falava que a Tereza poderá optar pela venda de bens de Luiz em asta pública para o reembolso de gastos com a defesa, né? Não há essa previsão. E o item D, Tereza não poderá realizar a adjudicação de bens de Roberto para a satisfação dos honorários devidos, né? Há possibilidade expressa aí quanto a Roberto de possibilidade de adjudicação dos seus bens, tá? Então, pessoal, o item correto era o item B, previsão do artigo 24A do Estatuto da OAB. Tá? Espero que seja útil para vocês essa resolução de questões do 38º exame. Eu acho que é até uma forma da gente revisar para o 39º, quem vai fazer a prova do 39º, com dicas específicas, porque não à toa, nas últimas provas, os assuntos entre uma prova e outra foram repetidamente cobrados. Só lembrar do TAC, do termo de ajustamento de conduta, foi cobrado em 3 provas seguidas, tá? Então, eu desejo toda a sorte do mundo para quem vai fazer o 39º exame. Parabéns aos aprovados no 38º exame. Fico muito feliz como professor de ética de ter esse feedback positivo. Tchau, pessoal. Até mais.